E agora o futebol. Campeonato Paulista Série A1 e a segunda rodada neste final de semana, completada segunda-feira. Teremos neste sábado, 4h30, Mirassol, São Bento. 7h, São Paulo, Novo Horizontino. Às 21h, Ferroviária de Araraquara e Ituano. No domingo, 5h, Botafogo de Ribeirão Preto e Palmeiras. 19h30, Santo André e RB Brasil. Ainda São Caetano e Corinthians. E Ponte Preta e Linense. E a rodada será completada segunda-feira, às 8h, na Vila Belmiro, com Santos e Bragantino. Já pela Série A3, o MAC joga neste domingo, às 10h, em Olímpia. O Marília empatou na primeira rodada 2-2 com o Barretos, no Abreuzão. O Olímpia foi goleado em São Bernardo por 4-2. Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, passa a ser realidade também em Marília neste ano de 2018. O primeiro vestibular aqui em Marília acontece neste domingo, 2h, no campus da Unesp. 620 inscritos disputando 200 vagas em 4 cursos, como destaca o coordenador da Univesp em Marília, o médico geriatra Ricardo Komatsu. Nós teremos aqui em Marília 5 cursos, né? 2 engenharias, que seria engenharia de computação, engenharia de produção, a licenciatura em pedagogia e o curso de tecnologia de gestão pública. Então nós estaremos oferecendo em Marília 50 vagas em cada uma dessas 4 áreas, em cada um desses 4 cursos. O curso mais procurado, pedagogia, com 207 inscritos para 50 vagas. Boa sorte, cuidado para não perder o horário. Domingo, 2h, campus da Unesp, aqui em Marília. É uma luta, a luta contra o alcoolismo. A bebida alcoólica realmente tem provocado estragos na família e na sociedade. Uma dica importante para sair desse meio. Foram 4 anos bebendo sempre e 1 ano bebendo muito. Agora o Gustavo, ou rapper Mr. Kill, parou. É realmente maneirar bastante, porque eu acho que isso pode acabar acarretando em realmente estar atrapalhando as minhas atividades, o que eu faço, quanto ao meu trabalho, quanto à minha música, quanto aos meus projetos pessoais. O doutor Pastor e médico do INCOR também comprovou na própria pele os benefícios de não beber álcool. Eu gostava muito de uísque e o uísque é muito estimulante. Eu parei totalmente de beber. Perdi peso, eu me lembro muito bem que eu perdi muito peso e durei muito melhor. Os dois confirmam um estudo britânico que acompanhou os benefícios físicos, emocionais e até financeiros de quem para ou diminui significativamente a ingestão de bebidas alcoólicas. O sistema imunológico funciona melhor, a pele fica mais saudável, hidratada e bonita, o humor e a produtividade ganham pontos, o peso corporal estabiliza ou até diminui e o sono fica imediatamente mais eficiente. Vive mais quem dorme mais. Quem dorme pouco acaba tendo repercussões na longevidade. Então eu diria que realmente o álcool perturba o teu sono. E com isso até atrapalha o dia seguinte a função cardiovascular. A informação agora vem do Rio de Janeiro. O motorista que atropelou 18 pessoas na praia de Copacabana e matou um bebê de 8 meses, após prestar depoimento sobre o acidente, o atropelamento ocorrido na noite desta quinta-feira. Atenção, ele vai prestar esclarecimentos à polícia, à justiça, quando for convocado, mas vai responder em liberdade. Antônio de Almeida Araquim tem 41 anos de idade. Ele fez o exame para se comprovar dosagem alcoólica, nada ficou constatado. Aí ele contou que ele sofre de crises de epilepsia, tem crises de ausência e estava com a carteira de habilitação suspensa desde 2014. Mesmo assim, continuava dirigindo, colocando em risco
toda a sociedade, como ele acabou provocando esse grave acidente e matando um bebê de apenas 8 meses. Está aí, fato grave. Por isso, esse tema veio à tona. Ausência, epilepsia, o que é, como enfrentar? Médico neurologista dá a dica. Convulsão, para explicar para vocês, fica mais fácil se a gente compara o cérebro da gente como se fosse um chip de computador. Então, é a mesma coisa que imaginar que todos os pedacinhos do cérebro eles estão interligados por uma eletricidade cerebral. Então, a todo momento tem uma eletricidade regendo o funcionamento do nosso cérebro. É como se o cérebro nosso estivesse na tomada, vamos brincar aí. E aí o que acontece com o aparelho elétrico nosso em casa se dá um curto-circuito nele? Por exemplo, um liquidificador. Esse aparelho ele para de funcionar por causa do curto-circuito. O cérebro é a mesma coisa. Então, se nessa rede elétrica cerebral acontece por algum motivo um curto-circuito, é como se meu cérebro desligasse e ligasse de novo depois de um tempo. Nessa hora que ele desliga é quando eu tenho a convulsão. Muito bem. E aí a gente está habituado, né? Já viu em filme, já ouviu falar, já aconteceu com alguém perto da gente. A gente está habituado com aquela crise convulsiva onde a pessoa cai, se debate, baba, urina na calça, que é aquela cena super chocante, né? Isso a gente chama de crise convulsiva generalizada, que seria o quê? Quando o curto-circuito ele acontece no cérebro como um todo. O curto-circuito pega toda a rede elétrica cerebral, o cérebro inteiro desliga, o cérebro desligado perde o controle dos movimentos e das funções cerebrais, o corpo começa a se debater, perde todo o controle motor, urina, baba, aquela cena chocante, logo em seguida o cérebro volta a ligar, e aí a gente tem o período que a gente fala que é como se fosse o computador reiniciando, que é o pós-ictal, pós-convulsivo. Que a pessoa fica diferente, fica confusa, fica estranha, sonolenta, com dor de cabeça e pode levar até horas aí para esse cérebro religar, vamos dizer assim. Mas o que talvez vocês não sabiam é que a gente tem um outro tipo de crise convulsiva, que são as crises convulsivas focais ou parcial. Como assim? Ao invés do cérebro inteiro entrar em curto-circuito, só um pedacinho do cérebro que entra. E isso também vai dar uma crise convulsiva. Só que essas crises convulsivas, elas são diferentes, elas são pequenas, elas dependem da parte do cérebro que entrou em curto-circuito. Por exemplo, se é a partezinha que controla a visão lá dentro do cérebro que entra em curto-circuito, no lobo occipital, a pessoa vai ter uma crise convulsiva em forma de imagens. Então ela vai ver manchas, ela vai ver vagalumes, luzes piscantes, raios luminosos na vista. Bem curioso. Por exemplo, se a parte que controla o meu olfato é onde acontece o meu curto-circuito e o curto-circuito só fica ali, a pessoa tem um negócio chamado crises uncinadas. Ela começa a sentir cheiros que mais ninguém sente. Então sente cheiro de flores, sente cheiros desagradáveis, cheiro de sangue, cheiro de fezes, num ambiente onde só ela está sentindo. Se o meu curto-circuito acontece na parte que controla o movimento, mas só ali, a pessoa pode começar a movimentar um lado do corpo, ou só a mão, ou só o pé, a perna, sem querer, né, de uma forma involuntária, e daqui a pouco passa esse movimento. Se meu curto-circuito acontece no meu lobo temporal, onde tem todo o controle de emoções e sentimentos, a pessoa pode experienciar como crise convulsiva situações psiquiátricas. Ela pode, por exemplo, ouvir vozes, ver coisas, ela pode ter sensações subjetivas de estranhamento, de como se saísse do corpo, como se o corpo tivesse sido substituído, sensações bem bizarras que a gente fala, que são sensações envolvendo essa parte do cérebro. Pode ter sensações de déjà vu, aquele sentimento de você já viveu aquela coisa que está acontecendo. Pessoas que têm 3, 4 vezes na semana déjà vu, pode ser pequenas crises convulsivas acontecendo nessa parte. Por exemplo, se acontece uma crise convulsiva na parte que controla a linguagem, a pessoa pode ficar incapacitada de falar por um curto espaço de tempo, daqui a pouco volta. Tem uma crise convulsiva também que pode pegar a parte que controla a sensibilidade e a pessoa pode ter formigamentos pelo corpo que são transitórios, que passam dali a algum tempo.
E também, se a crise convulsiva acontece, se o curto-circuito acontece na parte que controla a consciência, a pessoa pode perder a consciência. Então, são aquelas pessoas que estão conversando, fazendo alguma coisa, de repente sai do ar, fica olhando fixo para a parede e volta como se nada tivesse acontecido, como se tivesse dado uma pequena desligada e voltado. E as pessoas às vezes comentam, nossa, aconteceu, ficou estranho e tal, e a pessoa não lembra de absolutamente nada. Enfim, então, fica sempre a pergunta para a gente, né, de por que esse curto-circuito acontece. Esse curto-circuito ele pode acontecer por uma agressão aguda no cérebro, alguma coisa aconteceu naquele momento que deu a crise convulsiva, por exemplo, uma infecção grave, por exemplo, um distúrbio de salto-sangue, por exemplo, uma pancada que fez sangrar lá dentro, um derrame que jogou sangue dentro do cérebro, irritou o cérebro, enfim. Isso a gente chama de crise sintomática aguda. Se tirou a causa, a pessoa não volta a ter crise convulsiva mais. Mas a pessoa pode ter várias crises convulsivas na vida, sem um motivo agudo acontecendo, e isso a gente vai chamar de epilepsia. Então, epilepsia, definindo, é o nome da doença. E crise convulsiva, convulsão, é o nome do sintoma. Vou fazer uns paralelos para ficar mais claro. Enxaqueca é o nome da doença, dor de cabeça é o sintoma. Demência de Alzheimer é o nome da doença, esquecimento é o sintoma. Doença de Parkinson é o nome da doença, tremor é o sintoma. Então, epilepsia é o nome da doença, convulsão é um dos sintomas dessa síndrome que a gente chama de epilepsia. Muito bem, e essas pessoas que vivem tendo convulsão, que têm epilepsia, quais são os motivos? Basicamente 2. O motivo da epilepsia é estrutural, tem alguma coisa acontecendo no cérebro que está gerando curto-circuito, uma malformação, um cisto, uma cicatriz, algo na parte anatômica do meu cérebro que está justificando o curto-circuito na minha rede elétrica cerebral. Ou então pode ser genético, como assim? Meu cérebro é inteiramente normal do ponto de vista anatômico, mas eu tenho um gene que nasceu comigo que um belo dia da vida dispara e começa a dar as crises convulsivas. Esse gene ele pode ser hereditário, várias pessoas da família têm, ou pode ser um gene só meu, só eu que nasci com ele. Isso bem grosso modo, tá? Resumindo muito sucintamente os tipos de epilepsia. E aí a lógica do tratamento é o quê? A gente dá medicação para proteger essa rede elétrica cerebral, para não deixar que o curto-circuito aconteça. E a pessoa consegue ter uma vida normal. Ir só com acompanhamento médico. Isso é fundamental para evitar tragédias como essa no Rio de Janeiro. Destaques finais. Elter Bock é o novo secretário municipal da Educação. Tribunal de Contas da União suspende licitação da obra do esgoto em Marília. Motivo: irregularidade. IPVA, placa final 0, pagamento segunda-feira. E 3 pessoas morrem em São Paulo após tomar a vacina contra a febre amarela. Para a gente fechar, alerta no trânsito: quem beber, jamais dirigir. Beber e dirigir não combina, é crime e a pena foi ampliada. Quem ingere bebida alcoólica e pega um volante, ela está sujeita a matar. Se o teste do bafômetro acusar valor menor do que 0,3 miligrama de álcool por litro de ar, ou se o motorista se recusar a fazer o exame, a punição é administrativa. O condutor fica com a habilitação suspensa por 1 ano, paga a multa de quase R$3.000 e tem o veículo retido. Já se feriu ou matou alguém sob o efeito de álcool, além da punição administrativa, o motorista pode responder por 3 tipos de crime. Em caso de lesão corporal, a pena varia de 3 meses a 1 ano de prisão. Para o homicídio doloso, quando há intenção de matar, a pena varia de 6 a 20 anos de prisão. E a punição mudou para os homicídios culposos, sem intenção de matar. Antes, a penalidade variava de 2 a 4 anos de prisão. A punição passa a variar de 5 a 8 anos de prisão. A mudança na lei para o homicídio culposo passa a valer daqui a 120 dias. A partir de então, quem vai definir a pena é o juiz responsável pelo caso. Acho que essa, inclusive, é a forma correta de se punir.
ao invés de punições administrativas muito gravosas ou criminais, inclusive, pelo só fato, pelo perigo abstrato de se ingerir bebida alcoólica e não causar resultado nenhum, se pune alguém que causa um resultado lesivo, um resultado de fato. Nós acreditamos que toda mudança que vem no Código de Trânsito Brasileiro em proteção à vida, ela é importante e vale a pena, né? Nós acreditamos muito nas ações de prevenção, nas ações que aconteçam antes que aconteçam os acidentes. Mas nós acreditamos que essa mudança, que a possibilidade das pessoas serem presas, isso já vai fazer com que muitos condutores reflitam da sua postura na condução do veículo. Ou seja, vão pensar 2 vezes antes de beber e conduzir um veículo. Quatro Notícias. Oferecimento. Taust faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética.